Olá, Ricardo Vitório Sucesso na área para mais uma série de vídeos do sistema de freio, ok? Antes, porém, deixa eu agradecer aqui a nossa parceira Nakata, que esse slide é dela, tá? E eu estou apenas aqui mediando e explicando, tá, o que é essa peça, qual é a função dela, a importância, se ela tem manutenção ou não. Antigamente as pessoas chamavam de hidrovácuo, não é hidrovácuo, o nome correto é servofreio. Essa palavra servo vem de servir, é uma assistência ao sistema de freios, tudo bem? Bom, vamos aqui aos nomes aqui. Aqui eu tenho um pedal de acionamento de freio, que vai lá dentro do carro. Aqui eu tenho uma haste de entrada que aciona esse disco de reação. Aqui eu tenho um diafragma que vai fazer essa divisão dessas câmaras. Aqui eu tenho uma mola, que é uma mola de retorno, que joga todo esse conjunto para trás. Aqui eu tenho uma haste de saída, que é ligada ao cilindro mestre de freio. Aqui eu tenho aqui vai uma válvula de retenção de vácuo, tá certo? Que ela impede que uma pressão contrária, tá vindo do motor, atinja essa câmara, tudo bem? Bom, como é que funciona o servofreio? Ele funciona através de uma mangueira que é conectada ao coletor de admissão, tá certo? Lá no vídeo de motociclo Otto, ele mostra bem a parte de depressão e aspiração, né, da ar e combustível. Então é fácil, dá uma olhadinha lá. Bom, então o que acontece? Aqui eu tenho duas câmaras. Sempre que eu tiver na câmara A e na câmara B a mesma pressão, ou seja, a mesma pressão, no caso vácuo, eu tenho um diafragma parado. Tudo bem? Então, como é que isso trabalha? Trabalha através de diferença de pressão. Tudo bem? Aqui eu tenho duas válvulas. Eu tenho uma válvula de entrada de ar e eu tenho uma válvula de passagem de vácuo. Então, quando o freio está desaplicado, eu tenho aqui a válvula de passagem de vácuo está aberta, então eu tenho vácuo em ambos os lados, tá certo? Em ambas as câmaras. A partir do momento que eu piso no freio, vou pisar, o que acontece? A válvula de passagem de vácuo se fecha e a válvula de passagem de ar se abre. Então eu vou ter pressão atmosférica. Pressão atmosférica é maior do que qualquer depressão, do que qualquer vácuo. Então eu vou ter, por toda a área perimetral desse diafragma, eu terei um acionamento e eu vou ter uma pressão que vai ser 8 vezes maior aqui na saída. Veja, aqui eu vou ter uma pressão e aqui eu vou ter uma pressão de saída 8 vezes maior, tá certo? Então eu vou ter uma força resultante muito maior, tudo bem? Bom, nesse momento, o que está acontecendo aqui? A válvula de passagem de ar se abriu, então eu tenho pressão atmosférica, vácuo aqui. Veja, o motor está funcionando, ok? Bom, desapliquei o freio, desapliquei. Olha o que aconteceu, desapliquei porque eu não estou precisando pisar, então desaplica. Ao desaplicar, essa válvula de passagem de ar atmosférico se fecha e a válvula de passagem de vácuo se abre, equalizando as câmaras, tudo bem? O funcionamento é esse, é simples. Agora deixa eu falar algumas recomendações aqui. Às vezes o dono do carro, você mesmo deve caramba, está sumindo o meu óleo do cilindro mestre, e lá na garagem não tem nada no chão, mas está sumindo. Está sumindo por quê? Porque no cilindro mestre eu tenho uma gacheta aqui traseira que é conectada aqui, tá certo? Porque o cilindro mestre ele apoia aqui. E a gacheta ela está vazando e o óleo de freio passa a vazar para dentro da câmara, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou acabar enchendo aqui de óleo de freio. E quando você percebe isso, nossa, já contaminou todo esse diafragma e você perdeu também, além do cilindro mestre, você vai perder também o servofreio, tá certo? Bom, então essa é uma dica. Outra dica é o seguinte, às vezes a marcha lenta está dando uma variada, o motor está querendo morrer, ele não se estabiliza. Por quê? Porque pode estar tendo uma entrada de ar na mangueira que leva até o motor que está em funcionamento.
tudo bem? E isso altera a marcha lenta, e você acaba pensando que é um problema de injeção eletrônica, não é, é uma mangueira, ou essa própria válvula de retenção, uma buchinha que ela pode estar fissurada e pode estar entrando ar, tudo bem? Bom, em tese é o seguinte, essa peça não tem manutenção, essa peça é lacrada, não há manutenção. Se alguém falar que faz, gente, desculpa, mas duvide, fuja desse tipo de profissional, tudo bem? Bom, Ricardo Vitório agradece, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, tá certo? Que vocês ativem as notificações, curte, compartilha, tá ok? Outra coisa, eu vou estar gravando nos próximos vídeos como funciona o freio a disco, freio a tambor, regulagem de freio de estacionamento, onde a gente vai estar falando muita coisa, cilindro mestre, tá? Então aguarde, curte, compartilha, avisa o pessoal aí. Obrigado, sucesso. Muito bem!